Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana, atendo na cidade de Curitiba e online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre situações de alto risco envolvendo a descoberta de infidelidade. Mas antes de entrar no assunto, como sempre, eu gostaria de pedir que, se gostam de assuntos de saúde mental e sexologia, por favor, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. E assim vocês me ajudam a levar informações para mais pessoas, informações sempre bem embasadas, informações de qualidade. Então, gente, eu sempre trago aqui vídeos falando sobre assuntos, sempre trouxe, né? Vídeos falando sobre compulsão sexual, sobre comportamento sexual fora de controle, sobre consequências, dependência de sexo, dependência de pornografia. E porque eu trabalho na área dos relacionamentos afetivos e sexuais há muito tempo, né? Então eu faço a área de saúde mental, a psiquiatria, faço a sexologia. E desde o início da minha atividade profissional eu gosto, é uma área que me interessa muito, eu gosto da área de relacionamentos afetivos e sexuais. Então eu tenho trazido aqui em alguns vídeos, que vocês que me acompanham já devem ter assistido, uma série de situações que são consequências de descoberta de infidelidade, que são aquilo que a gente chama de consequências mais comuns, que afetam a pessoa que é apanhada na infidelidade, afetam o cônjuge, afetam a família como um todo. Então tem uma série de situações que são mais comuns, são consequências mais comuns que eu tenho já colocado em outros vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre situações mais graves, situações de risco e às vezes de alto risco ligadas à descoberta de infidelidade. E essas situações todas que eu vou comentar com vocês são situações tiradas de atendimentos aí clínicos que eu já fiz ao longo de mais de 2 décadas, atendendo crises emocionais de origem afetiva e sexual. Então, eu vou trazer aqui 3 tipos de problemas que são bastante comuns nessas situações de descoberta de infidelidade com consequências de alto poder de causar dano, causar prejuízo, até colocar a pessoa em risco de morte. Então, a primeira que eu vou abordar com vocês é quando a pessoa que descobre a infidelidade é uma pessoa que não consegue lidar com aquelas emoções intensas de ter descoberto que o seu parceiro ou sua parceira estava cometendo um ato de infidelidade, se deixa tomar pela emoção. Às vezes são pessoas que não têm nenhum passado assim de impulsividade, de serem pessoas mais agressivas. Às vezes são pessoas que já têm um histórico até de serem muito impulsivas e muito agressivas. E uma vez descobrindo a infidelidade da parceria, não sabendo como lidar com a situação, não conseguindo lidar com as emoções intensas e não tendo procurado ajuda para lidar com essas emoções intensas, acaba tomando atitudes impulsivas bastante complicadas. Então, vou citar alguns exemplos para vocês de situações que eu já atendi, que envolvem riscos às vezes bastante grandes. Então, uma situação, por exemplo, que eu vou citar para vocês é a situação da pessoa que descobriu que o marido descobriu que estava sendo traído, foi até e descobriu que a sua parceira estava tendo um caso com um colega de trabalho, foi ao local de trabalho, fez assim gerou uma situação muito complicada, fez um escândalo lá dentro, um barraco, né, como costuma se dizer, expôs a esposa, esposo, o amante, que é colega de trabalho, o que acabou acarretando a demissão de ambos, né, da esposa e do amante da esposa. Então, gerando uma situação com um impacto que foi muito grande tanto na vida da família, não só na situação conjugal, mas na família como um todo, porque aí nessa situação diminui uma fonte de renda, acaba afetando a família, acaba afetando os filhos. Então é uma situação bastante complicada, bastante difícil.
Uma outra situação que eu posso citar para vocês assim é no mesmo tipo de situação, onde esse marido vai às vias de fato, né? Vai em busca desse amante e acaba agredindo fisicamente, acaba criando uma situação bastante complicada, que pode acabar no âmbito legal, inclusive por agressão, né? Por violência, por agressão física, lesão corporal. Então, essa é uma situação que, quando a pessoa está movida por emoções extremas, pode acontecer. Eu já tive casos também da pessoa pegar uma arma de fogo e, né, buscar vingança de porte de uma arma de fogo. Já tive 2 situações em consultório em que eu pedi para a pessoa que veio me procurar para ajudar a lidar, porque ela estava à beira de tomar uma atitude assim irreversível, né, usar uma arma de fogo contra o amante da esposa. Então vocês vejam o nível de gravidade que isso pode atingir. Né? Um último exemplo que eu vou dar para vocês de uma pessoa que descobriu, daí foi a esposa que descobriu que o marido estava tendo um caso. E ela estava tão afetada que ela preparou uma situação assim de quando o marido chegasse em casa, ela ia provocar uma situação de incêndio, de incendiar essa pessoa, né? Jogar gasolina na pessoa para incendiá-la, para se vingar. Por sorte, esse marido sentiu o cheiro da gasolina quando chegou em casa e acabou, fugiu, sentiu que tinha alguma coisa errada, percebeu que tinha alguma coisa errada e se afastou e acabou escapando dessa situação extremamente grave que tinha sido preparada. Então vocês vejam, quando a pessoa toma esse tipo de atitude, ela não está raciocinando, ela não está pensando nas consequências a longo prazo que isso pode ter. Ela está pensando exclusivamente na vingança, em como se vingar, como fazer uma vingança contra o amante, a amante do parceiro ou da parceira, ou contra o próprio parceiro ou parceira. Então a pessoa está movida por forte emoção, não está raciocinando, está totalmente movida por impulso, por raiva, por desejo de vingança. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre a raiva, acho muito importante. Essa situação ela pode gerar uma série de emoções, a descoberta de infidelidade. Mas quando a pessoa, a principal emoção que a descoberta gera é a raiva, e a pessoa não consegue lidar com a raiva, e lembrando que a raiva é uma emoção de difícil controle, ela mobiliza muita energia, ela mobiliza atitudes impulsivas, impensadas. Então, a raiva é uma emoção que tem um potencial destrutivo muito grande, que pode levar a atitudes com consequências imprevisíveis e irreversíveis, inclusive. E a raiva também é uma espécie de cola. Ela faz como se fosse uma cola ligando a pessoa que sente a raiva com o objeto da raiva. Então a pessoa rumina sobre aquilo, não consegue o controle e começa a pensar em vingança. E a vingança é sempre uma saída complicada, é sempre algo que deve ser evitado, desconsiderado, porque não traz nada de bom, acaba trazendo só problemas, ou na maioria absoluta das vezes vai acabar trazendo algum problema até mais grave do que, ou às vezes muito mais grave do que a situação que gerou a raiva. Então, quando a pessoa sente que está movida por forte emoção, ela deve procurar um familiar, deve procurar um amigo, pessoas próximas e informar o que está acontecendo, dizer do que está sentindo, pessoas confiáveis para conseguir um apoio, uma ajuda para se acalmar, para alguém que possa ajudar a organizar a situação. Se a pessoa não tem com quem contar nesse momento, ou não consegue, não se sente à vontade para isso, então procura ajuda profissional imediatamente, né? Nós psiquiatras, nós estamos aqui sempre prontos para lidar com esse tipo de situação, então procura essa ajuda, não deixe de procurar. Então, a primeira questão que eu ia trazer assim, de situações de alto risco é essa situação, quando alguém descobre que seu parceiro ou sua parceira está traindo e vai à forra, quer se vingar, e às vezes de maneiras assim extremamente graves.
A segunda situação que já atendi também, alguns casos na minha vida profissional, é quando a pessoa que está traindo descobre, por exemplo, que vai fazer um exame de rotina, às vezes nem está esperando, nem está com algum sintoma, vai fazer um exame de rotina, descobre que está com HIV. E aí ela lembra que ela teve ou tem relações sem proteção e que acaba descobrindo que tem contraiu o vírus, né? Então, isso antigamente, quando a gente atendia, há mais de 20 anos atrás, essas situações, a pessoa ficava completamente apavorada. Era uma época em que, há 25 anos atrás, por exemplo, era uma época em que ainda era tido como uma espécie de sentença de morte contrair o HIV. Isso passou, essa fase ficou lá no passado. Hoje o tratamento para o vírus HIV é muito eficaz. A pessoa fazendo o tratamento certinho, ela zera a carga viral, ela não transmite a doença, ela não adoece, mas ela, mesmo assim, ela fica com estigma, ela fica com a lembrança, ela fica com a culpa, com o sentimento de que ela trouxe aquilo para a vida dela, de que se ela não tivesse se descuidado com outras pessoas, com parceiros, em outros relacionamentos extraconjugais, ela poderia não ter contraído o vírus. E aí ela fica preocupada se ela pode ter passado esse vírus para o marido ou para a esposa, e também como contar isso para o marido e para a esposa. Então isso é uma situação extremamente desconcertante, extremamente difícil de lidar. Já atendi também situações em que o parceiro dessa pessoa que era infiel descobriu que estava com HIV e depois veio a descobrir que o seu parceiro é que contraiu e transmitiu o vírus. Então aí uma situação dramática, né? Porque a pessoa, além de descobrir que estava sendo traída, descobre que esse parceiro, essa parceria, além de ter sido infiel, ainda transmitiu um vírus, né, grave, uma situação grave para a pessoa, né, para sua parceira ou para o seu parceiro, que nada tinha a ver com aquela infidelidade. E então a pessoa tem que lidar com essa situação de perda brutal, né, perda da confiança no relacionamento e se sentir vítima de uma doença em função da traição do parceiro. Então isso muito, muito, muito grave, muito difícil de lidar com essas situações. Então, com muita frequência, essas situações muito extremas, a gente acaba tendo que ajudar os pacientes a reorganizar toda a vida para conseguir seguir em frente né, voltar a ter uma vida minimamente organizada que faça sentido. Uma terceira situação que eu vou trazer daí é quando a pessoa que se descobriu traída, ela resolve se vingar não através de atitudes extremas, como citei para vocês, com o uso de arma de fogo, com outras questões. Mas a pessoa resolve se vingar do parceiro ou da parceira, traindo também. A pessoa fala, eu vou me vingar e eu vou trair. Então eu já atendi situações em que a pessoa traía com um amigo do marido, que ela descobriu que era infiel, né? Traía com uma colega da mulher, né? Colega da esposa que descobriu que era infiel. Então fazia o que podia para expor o seu parceiro, para gerar constrangimento, fazer com que a pessoa também se sentisse humilhada. Muitas vezes, na maioria das vezes, sem que esse parceiro ou essa parceira soubesse, mas assim só para sentir o sabor da vingança, sentir, me vinguei, né? Então fez comigo, fiz com ele também. Essa também é uma outra atitude complicada, porque a pessoa que se sentiu, que foi traída e que traiu para se vingar, muitas vezes ela acaba depois se arrependendo, sentindo que ela acabou repetindo o que o seu parceiro ou sua parceira fez, acabou tendo o mesmo tipo de atitude, se sente mal, se sente desvalorizada, mexe com a sua autoestima, e acaba sendo um resultado pior, complicando mais a situação, né? Tem situações também em que esse parceiro que se descobriu traído resolve se vingar do ponto de vista financeiro. Começa a fazer gastança,
Ah, ele gasta com as outras, então vou acabar com o dinheiro dele, vou comprar tudo o que eu quero, ele que se vire. E começa a fazer uma série de gastos, compras impensadas, gastos excessivos, às vezes compromete as finanças da família, começa a comprometer até o equilíbrio financeiro, as necessidades de filho, porque começa a fazer gastos desproporcionais mesmo. Ele que paga, ele que se vire, vou gastar mesmo, vai no cartão de crédito e gasta para valer. Outra atitude que só traz problema, né? Porque acaba descompensando as finanças da família e também não traz nada de útil. Então vejam bem, em resumo dessa história, essas histórias que eu estou trazendo para vocês são todas bizarras até certo ponto, são muito graves, muito dramáticas, perigosas. Então, assim, se você descobre que está sendo traído, você tem esses pensamentos de vingança, é, não alimente esses pensamentos, não pense em fazer esse tipo de coisa, isso só vai trazer mais problemas. A coisa certa a fazer é procure ajuda com familiares, com amigos, se não tiver ajuda necessária, se não for possível, profissionais de saúde mental que são experientes, acostumados a lidar com situações de crise, esses profissionais podem ajudar vocês e ajudar bastante para que vocês não venham a ter a cometer atitudes que depois vão trazer consequências, às vezes, irreversíveis, que acaba definitivamente destrói de vez o relacionamento, a família, e às vezes gera problemas legais graves, até o risco de prisão, inclusive. Então eu sei que isso tudo que eu estou falando parece bastante dramático, e é dramático mesmo, mas eu estou trazendo as situações extremas, né? Normalmente a gente fala aqui de situações que são as mais comuns e esperadas nessa descoberta de infidelidade, os impactos emocionais, os impactos para o casamento, para o relacionamento, para os filhos, mas essas situações mais extremas geralmente as pessoas não falam, né? Eu acho importante falar. Isso não é uma mensagem moralista, isso aqui não é uma mensagem querendo dar uma de uma pessoa que está querendo dar lição de moral. Esse discurso aqui, essa mensagem que eu estou levando é uma mensagem de alerta. Se você está com vontade de se envolver num relacionamento extraconjugal, ou já está envolvido no relacionamento, pare, pense, reflita se isso vale a pena, reflita se tudo que você está botando em jogo vale a pena você arriscar tudo que você tem em termos de família, casamento e bens, inclusive, em função de um relacionamento extraconjugal. E você pode até estar pensando assim, puxa, mas foi paixão, é um sentimento forte, é difícil resistir. Mas muitas vezes a paixão, o apaixonamento, esse tipo de sentimento arrebatador, muitas vezes ele pode ser um mau conselheiro, porque a gente se deixa levar pelas emoções e esquece a razão. É do ser humano? É, sem dúvida nenhuma. Mas a razão também é do ser humano, é preciso tomar muito cuidado com essas coisas, porque às vezes a pessoa tem muito pouco a ganhar e tem muito a perder. E se ela achar que realmente o seu relacionamento não faz sentido e por isso que ela está envolvida em outro relacionamento, então daí é a hora de pensar se vale a pena manter o relacionamento oficial, vamos dizer assim, e se tiver dúvidas, procurar uma psicoterapia, uma atenção psicológica, um trabalho para poder refletir, né? Se não é melhor, se for para separar, que faça uma coisa bem feita, faça uma coisa correta, para que não haja o mínimo prejuízo possível. Ok, gente? Então, uma mensagem de alerta, uma mensagem pesada. Confesso para vocês que antes de fazer esse vídeo eu fiquei me perguntando se eu deveria fazer, porque ele é bem dramático mesmo. Mas qualquer pessoa que assiste noticiários de TV ou acompanha aí notícias pela internet, de vez em quando esbarra com alguma situação extremamente grave e dramática, assim, envolvendo casamentos, descoberta de infidelidade, seja entre pessoas comuns ou entre celebridades. De vez em quando essas coisas estão aparecendo e às vezes, infelizmente, nos noticiários, né, policiais, como assassinatos, feminicídio,
outras coisas dessa natureza. Ok? Então, uma mensagem de alerta, espero que tenha sido útil. Se vocês acharem que é útil para alguém, por favor, compartilhem, porque vocês podem estar ajudando alguém a evitar uma situação muito grave para ela mesma e para sua família num futuro, às vezes próximo. E se gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like. Se vocês quiserem fazer comentários, fazer perguntas, encaminhem para a gente. Sempre eu vou responder na medida do possível, vou responder. E agradeço aqui a atenção de vocês estarem me ouvindo mais uma vez. Agradeço vocês estarem inscritos no canal, né, o privilégio de que vocês assistam os meus vídeos. E até a próxima semana com o próximo vídeo.